1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 10. Se você encontrou, você pode dar glória a Deus. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, nenhuma delas é sem significação. Vamos olhar novamente. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, nenhuma delas é sem significação. Obrigado, queridos, pode estar sentado, em nome de Jesus Cristo. Quero louvar a Deus esta noite, que estamos com a participação do Círculo de Oração e nossas irmãs, do Ministério com Mulheres. Nós louvamos a Deus pelo trabalho relevante que elas têm feito na obra do Senhor. E nesta noite, eu quero me dirigir principalmente às irmãs e quero meditar com vocês alguns minutos sobre algumas mulheres da Bíblia, o que elas têm a dizer. Algumas mulheres da Bíblia e o que elas têm a dizer. E quero olhar, claro que o texto quase sai do contexto do que eu vou ministrar, mas o apóstolo Paulo está falando sobre o entendimento de que todas as vozes, quando são manifestadas no mundo, elas são com um significado, seja espirituais ou seja físicas, seja humanas, todas as vozes, elas são de singular manifestação. Todas elas querem expressar alguma coisa. E Paulo chama a atenção que nós não podemos deixar de ser inteligentes e ignorarmos o fato de que todas as manifestações têm um sentido. Dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos observar que a palavra do Senhor ela é tão profunda, ela ampara tanto a mulher, da forma tão sublime que a Bíblia mostra a história de muitas mulheres que tiveram muito significado no Evangelho, muito significado trabalhando na obra do Senhor, muito significado como líderes de família, muito significado como líderes e promovendo até mudança aonde elas estavam, na sociedade aonde elas estavam inseridas. A palavra de Deus, muitas vezes alguém tem ela por machista, mas em nenhum momento nós vamos encontrar a palavra de Deus sendo machista, sendo dessa forma, porque Deus não. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. Deus criou o ser humano e Deus quer amparar o homem e Deus quer amparar a mulher. Tanto é isso que a palavra do Senhor, ela trata com o homem, trata com a mulher de uma forma extremamente larga. Nesta noite, eu quero olhar com vocês algumas vozes de algumas mulheres que tiveram muito significado. E para nós, queridos irmãos, também elas têm um extremo significado. A irmã, na abertura do culto, ela leu em João no capítulo 2 e fez menção da mãe de Jesus, Maria. Maria, quando está com Jesus e toda a sua família, provavelmente, sendo convidada para uma festa, os irmãos conhecem a história que está narrada por evangelista João, no capítulo de número 2. Ali nos retrata uma mulher que conhecia quem era Jesus bem de perto. Conhecia muito bem quem era Jesus. Por que conhecia bem? Porque no início do texto menciona que ela vai falar com Jesus e ela indaga Jesus acerca do vinho que tinha acabado na festa. Se ela indaga Jesus, é porque ela encontra em Jesus a possibilidade dele mudar o quadro daquela circunstância. Ela entendia muito bem e sabia que Jesus tinha poder para naquela circunstância onde eles estavam inseridos, Senhor Jesus poderia fazer um milagre e poderia mudar a circunstância daquela realidade daquela festa que provavelmente estava fadada a terminar mais cedo. Era manifestada no vinho onde eles bebiam a alegria da festa. E quando se percebe isso, Maria vai falar com Jesus. Jesus olha para ela e imediatamente Jesus responde para ela: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é minha hora. É interessante porque Jesus é interpelado por alguém que entende o seu poder, entende da sua autoridade, e agora, talvez naquele momento ela podia se calar, ela poderia muito bem ter dito: bom,
Talvez Jesus, como está ciente de todas as coisas, eu vou ficar no meu canto e deixar, já que ele sabe do que está acontecendo, ele vai agir. Mas no mesmo momento, com uma mulher sábia, com uma mulher inteligente, cheia da graça, ela vai até as pessoas que estão trabalhando, ela chama a atenção deles e ela diz para eles num ato profético: olha, fazei tudo quanto ele vos disser. Então, no mesmo momento, quando ela diz isso, é como ela dissesse: quando Jesus falar com vocês, na hora que ele disser falar algo com vocês, tenha certeza, algo vai acontecer, algo vai ocorrer. Então vocês obedeçam ele, porque a obediência vai trazer algo sobre este lugar aonde nós estamos. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Queridas irmãs, muitas vezes nós perdemos muitas vitórias na nossa casa, na nossa família, porque nós não conseguimos muitas vezes fazer esse simples ato que esta mulher fez: se calar e ouvir a voz do Senhor e entender que na hora que Ele quiser, na hora que Ele desejar, na hora que Ele entender, Ele é poderoso para entrar com providência. E Ele entende muito bem o que está acontecendo. O que Ele quer de nós? A nossa obediência. E obediência, aleluia, dentro de uma casa, às vezes ela é convocada, às vezes ela não vem de uma forma espontânea, mas eu louvo a Deus, porque eu estou frente de muitas servas do Senhor, que têm agido com sabedoria, muitas vezes trazendo família para a salvaguarda da igreja. E Deus te abençoe. Tenho eu certeza que Deus vai entrar com providência na circunstância que você está temendo, está orando, está rogando pelo agir, o manifestar do Senhor. Tenha certeza, na hora dele, devido à tua posição, devido à posição que você tomou, Deus vai agir. Aleluia! Você pode glorificar a Deus por isso? É tremendo, é maravilhoso quando alguém consegue entender o agir de Deus. A Bíblia, ela vai nos tratar a respeito de uma outra mulher. E eu quero chamar a atenção em João, no capítulo de número 4. João, evangelista João, no capítulo de número 4, versículo de número 29. Vai nos tratar de uma mulher que ela é conhecida neste texto como a mulher samaritana. Jesus encontra esta mulher. Jesus encontra ela se refugiando na luz do meio-dia para buscar água. Uma mulher que era sofrida, uma mulher que havia padecido por diversas circunstâncias na sua vida, decisões mal tomadas, circunstâncias que levaram a ela a decisões erradas, não sei. O fato é que ela era uma mulher sofrida e vivia uma vida que estava levando ela, as circunstâncias drásticas. Mas Jesus encontra aquela mulher, e não é à toa que ele está ali. Deus se faz presente através de Jesus Cristo naquele lugar, e ele encontra ela. Eterno, meigo, fala que há uma esperança para ela, há uma esperança de que a sua sede, a sede da angústia, da crise existencial que ela vivenciava, poderia ser sanada naquele momento. Mas também a indagação de onde ela passaria a eternidade. Naquele momento ele trazia luz para ela, que se ela entendesse o projeto de Deus, haveria descanso para ela naquele momento. E é tão importante a vida desta mulher, porque naquele momento ela teve uma inteligência tão profunda, queridos irmãos, que ela entendeu o agir de Deus. Em nenhum momento ela entendeu que ela estava sendo criticada, porque Jesus revela a vida dela, e confrontado com o pecado dela, ela entende a circunstância onde ela está, ela se humilha, ela entende o agir de Deus, e quando ela entende o agir de Deus, Deus transforma a vida daquela mulher, Deus transforma a vida dela. Mas o mais lindo é que quando ela tem a vida dela transformada, quando ela tem a vida dela modificada, ela entende que ela não está na frente de mais um judeu, ela entende que ela não está na frente de mais um
um profeta. Ela entende que ela não está na frente simplesmente de mais um sacerdote, de mais um rabi. Ela entende que ela está na frente do próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Messias prometido. E ela naquele momento desce uma angústia na vida dela. Eu preciso amparar alguém. Eu preciso amparar alguém. Talvez lá na aldeia dela, ninguém tinha amparado ela, ninguém tinha protegido ela. Por certo, ela devia muitas vezes ser motivo de chacota pelos cantos, mas naquele momento, quando ela entendeu, ela teve a sua vida modificada, ela se tornou uma mulher valorosa, cheia da graça, cheia do amor. E como mulher cheia da graça, cheia do amor, ela entendeu, agora recebendo uma grande misericórdia sobre a sua vida, eu preciso estender a misericórdia sobre outros. E ela corre em direção à sua aldeia, e ela chega lá na sua aldeia, e ela diz: vinde vede, um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito, porventura não é este o Cristo? Que lindo é uma mulher cheia da graça, cheia da autoridade, que não olha para coisas pequenas, que não olha para coisas pormenores, mas entende que a sua vida, ela pode se tornar uma flecha para acertar o alvo de todo o propósito, de toda a direção de Deus, porque Deus não queria usar os certinhos, Deus não queria usar as pessoas, talvez de boa reputação. Deus queria confundir, encontrando a vida de alguém onde não se esperava nada, porque a Bíblia diz, o salmista cantou: quem é como Deus? Levanta do pó, aleluia, faz aquele que é mendigo assentar-se, aleluia, no lugar de príncipe. Quem como é Deus? Assenta no seu trono, olha do alto, faz com a mulher estéril ser alegre, mãe de filhos. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Querido irmão, querida irmã, talvez alguém tenha falado mal de você, talvez alguém tenha se levantado contra você, mas você pode alcançar a vida dessas pessoas, você pode modificar o quadro dessas pessoas. E quando tu encontrar o quadro dessas pessoas, oxalá, quem sabe ali não está a tua vitória. Quem sabe ali não está, aleluia, a resposta das tuas orações. Quem sabe não é à toa que Deus tem feito você olhar para estas pessoas, em nome de Jesus, aleluia. Deus te coloca numa luta, às vezes não é à toa, é porque Ele tem um projeto de exaltar o teu nome sobre a tua vida. E eu te digo, mulher valorosa, nesta noite, em nome de Jesus, deixa o Senhor exaltar o teu nome sobre a tua vida, aleluia. Feche os teus olhos, levanta a tua mão. Querida irmã, levanta a tua mão, você pode glorificar a Deus, aleluia, dá lugar, vai glorificando, dá lugar ao Espírito Santo de Deus. Como está bom este ambiente, não sei se você sente, mas eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite, eu sinto a graça de Deus nesta noite, eu sinto a autoridade de Deus nesta noite, eu sinto Deus tocando a tua vida, Deus está modificando talvez o quadro lá da tua casa, lá da tua família, em nome de Jesus. Sinta o agir, o mover, a graça do Espírito Santo de Deus, aleluia, aleluia. O evangelista João, ele trata de uma outra mulher. Na verdade, esta mulher era tratada em alguns âmbitos, mas o Senhor Jesus, uma oportunidade, confrontou ela, e após ela ser confrontada, tenho eu certeza que ela teve a sua vida modificada. No capítulo de número 11, é tão conhecido de nós esse texto, quando o Senhor Jesus Cristo vai visitar, não o seu amigo Lázaro, mas parece que ele vai visitar o túmulo do seu amigo Lázaro. A palavra do Senhor vai nos apontar nesse texto uma mulher como um referencial, que num texto anterior a este, parece que não era tão referencial assim, que a vida de Marta. Jesus demorou-se a chegar naquela localidade quando ele foi convidado para ir lá. Por quê? Porque o seu amigo estava passando muito mal. Suas amigas e irmãs de Lázaro solicitaram que alguém fosse chamar e fosse avisar o bom mestre que fosse até lá.
Mas Jesus entendeu que ainda não era o tempo dele chegar lá. Olha o mistério, irmãos. Não era o tempo dele chegar lá. Porque para nós é o pior. Para Deus é uma oportunidade do milagre ser maior. Para nós, às vezes a gente encara como o final de todas as coisas. Mas Deus é uma oportunidade de realmente um milagre causar impacto e mudança, não só nas nossas vidas, mas em toda a sociedade. Às vezes a gente se acovarda, pastor, de dar a oportunidade de Deus agir com um milagre maior até na nossa vida. Mas o interessante é que Marta, ela vai encontrar, quando ela entende, ela escuta que Jesus está chegando próximo à sua aldeia. E quando ela vai ao encontro de Jesus, Jesus revela para ela alguns mistérios. Jesus vai revelar a respeito do que é para Deus um milagre. Milagre para Deus é algo tão tremendo, é algo tão profundo, e não tem como medir o milagre de Deus, porque para Deus não há impossível. E ele diz para ela, para mim, está dormindo, está morto, é a mesma coisa, porque eu tenho poder para levantar, e eu tenho poder para curar. Eu curo a morte e eu levanto quem está morto como se estivesse dormindo. Há autoridade sobre mim, e eu tenho autoridade não só nesse mundo, mas também no outro por vir. E é aquele momento, ela entende o mistério de Deus, ela entende o agir de Deus, e aquele momento é tão sublime, porque ela deixa Jesus Cristo que está indo ao encontro do sepulcro, e ela corre até onde está a sua irmã. Está Maria, desconsolada, amparada por amigos e familiares em casa, e ela chora, diz a palavra do Senhor. Ela está lá, talvez até desanimada, mas Marta agora, ela entra dentro da casa, com uma voz terna, suave, altaneira, e ela diz no versículo de número 28, o apóstolo João trata de revelar as palavras dela. Ela diz, o mestre está cá, e chama-te para salvar, aleluia, para curar. Ele chama para transformar. Ele olha para ela e diz, venha, o mestre está aqui, o mestre veio aqui. Você não precisa ficar mais sentada e desanimada. Vamos até onde ele está, porque certamente algo ele vai fazer no nosso meio. É lindo, é tremendo, porque Deus tem dado a graça para muitas mulheres, delas irem à frente e discernirem o que está acontecendo, como muitas vezes nós, homens da casa, não entendemos o que está acontecendo. Às vezes, os homens, eles não conseguem entender o que está agindo. Às vezes as pessoas não entendem, mas Deus desce a sua graça sobre muitas mulheres, que elas conseguem entender o mistério na hora, e elas convocam a sua família para se colocar na presença do Senhor, para ir até o encontro do Mestre, para buscar o Senhor, crendo que Ele ia fazer um milagre. Quantas mulheres eu conheço que em meio à crise, em meio ao problema, em meio à dificuldade, elas não murmuram, elas não reclamam, elas dizem para o esposo, meu esposo, vamos orar, vamos clamar, vamos se colocar na presença do Senhor, o Senhor vai fazer milagre. Elas vêm para o círculo de oração, elas pedem oração, elas vêm no culto de libertação. Às vezes elas não conseguem trazer o problema aqui dentro, que é o doente, que é talvez o filho que está passando por uma dependência, mas elas se colocam na presença do Senhor, em lugar do filho, em lugar do doente, em lugar da sua vizinha, em lugar do seu amigo. Por quê? Porque são mulheres tão valorosas, tão cheias da graça. Ontem à tarde, aleluia, eu fui encontrado por uma irmã, e eu me comovi com aquela irmã. Ela me disse, uma senhora de idade, ela me disse, irmão, já faz muitos anos que eu sou vizinha de duas senhoras, e toda semana eu convido elas para ir na igreja, e elas nunca aceitaram o meu convite, mas elas sempre me dizem, uma hora eu vou. E eu tenho ido na igreja durante esses mais de 10 anos, e eu tenho orado
todos os dias por ela, toda semana que eu vou no círculo de oração, eu levo o nome delas na presença do Senhor. E hoje eu convidei elas para vir nesse culto à tarde, mas elas disseram que elas não podiam. Mas elas me disseram uma coisa: nós entendemos que nós conversávamos essa semana, que nós precisamos aceitar teu convite, porque nós estamos com vergonha. Faz 10 anos que tu nos convida para nós irmos na tua igreja. Você já foi várias vezes lá tomar mate com nós, e nós nunca fomos na tua igreja, que é o convite teu. Tu só fez esse convite para nós, pois tenha certeza, hoje nós vamos na igreja com você. E de noite, aleluia, foi tão lindo quando eu vi ela entrando com as duas amigas dentro da igreja, aleluia. E na hora do convite à oração, ela convidou as duas, e ela foi abraçada nas duas para frente, aleluia. Como é lindo, uma mulher sábia, cheia da graça, cheia da autoridade, cheia da unção, mulher valorosa, aleluia. A tua posição na presença do Senhor, tenha certeza, ela tem um valor, ela tem uma resposta, ela vai ser, aleluia, objeto do encontro com a presença do Senhor. Tenha certeza, a tua fé, a tua paciência, ela tem uma resposta diante de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu quero caminhar para encerrar esta noite. Aleluia. Em 1 Reis, o capítulo número 17, nos trata de uma mulher. A Bíblia não fala o nome dela. Ela é conhecida por um apelido: a viúva de Sarepta. Eu creio que todos os irmãos que aqui estão já ouviram em algum momento pregar sobre a viúva de Sarepta. Todos nós que aqui estamos em algum momento já pararam para escutar sobre a viúva de Sarepta. Mas é tão interessante porque esta mulher, ela tem algumas vozes que são muito parecidas com as nossas queridas irmãs. A voz dela tem tanto significado, porque a angústia, a circunstância que ela passa é a mesma que nós passamos às vezes. Às vezes em aconselhamento pastoral nós encontramos muitas mulheres que estão nesta circunstância. Na secretaria, nós atendemos muitas mulheres que chegam desesperadas ali. E é interessante porque Deus faz às vezes algumas coisas que parecem absurdo, mas na verdade é Deus querendo agir de uma forma tão grande que às vezes a gente não entende. O contexto é que o profeta estava sendo sustentado à beira de um riacho. O riacho seca, mas ainda não é o tempo de Deus levar ele de volta para a sua terra. Então Deus diz para ele: vai até uma cidade, você vai encontrar na frente da cidade. Olha como Deus fala, Deus não deixa dúvida. É impressionante quando alguém, frente a alguma dificuldade, diz: mas será que Deus está falando comigo, meu irmão? Se Deus falar contigo, tenha certeza, Deus não deixa dúvida. Quem coloca dúvida é o diabo. Deus não dá dúvida para ninguém, porque o caminho do Senhor é um caminho de paz e de certeza. Aleluia. E o Senhor olha para ela e diz: filho, vai até a cidade chamada Sarepta. Você vai encontrar uma mulher apoiando gravetos para fazer um bolo. Você chega, tu pede para ela que ela te faça um pão. Você pede água, você bebe. E lá na casa dessa mulher, eu vou te sustentar lá na casa dessa viúva. O profeta vai até ela, como boa mulher hospitaleira. Ela reconhece que ele é um sacerdote, recebe ele. E ele pede água, porque ele tinha vindo uma jornada. E ela dá água para ele. Mas agora o profeta vai para o recado de Deus. Porque Deus sabe o que nós passamos antes de nós orarmos. Deus sabe o que nos aflige o coração antes de nós dobrarmos o joelho para falar com Ele. Querida irmã, Deus sabe antes de você chegar na presença do Senhor o que está pesando a tua mente, pesando o teu coração.
E Deus não te trouxe aqui nesta noite de balde. Foi com um propósito, eu tenho certeza. Porque todas as coisas cooperam para aqueles que temem ao Senhor. Aleluia. O interessante que o profeta pede para ela: eu quero que tu faça um bolo para mim. Faz cozido lá, como era o costume. A massa, eles faziam sem fermento. Pega os condimentos, joga aí, ó, em cima dessa forma de pedra, a massa, e faça um bolo para mim comer. Aquela mulher olha para ele e reconhece o Deus deste homem. Vive o Senhor teu Deus. Eu não tenho nada na minha casa. Há boas panelas. Eu só tenho um pouco de azeite, eu tenho um pouco de farinha, mas eu não tenho mais nada naquele lugar. Eu estava aqui juntando alguns gravetos quando você chegou. Por quê? Porque eu estou desesperada. Eu vou fazer um bolo para mim, para o meu filho, nós vamos comer e depois nós vamos morrer de fome. Porque nós não temos mais o que fazer da nossa vida. Nós não temos mais comida na nossa casa. Nós estamos desamparados. Quantos de nós, meus irmãos, nos encontramos em circunstância como esta mulher? Nós estamos com a oportunidade na nossa frente. Deus manda, às vezes, até um escolhido de Deus lá na nossa casa, um servo valoroso, uma voz de autoridade lá na nossa casa, no nosso lar, para transformar a nossa vida. Mas a gente recebe, a gente abraça, a gente vem aos cultos, mas a gente não consegue visualizar o que Deus está fazendo. A gente não consegue entender o mistério de Deus. A gente não consegue compreender a graça, a oportunidade que Deus está fazendo. Muitas pessoas não conseguem entender quando Deus está na frente dela e está dizendo: ei, eu quero fazer um milagre. Não é você que precisa do milagre, é eu que quero ajudar você e transformar a tua vida. Sabe por quê? Porque às vezes a gente olha demais para o problema. Querida irmã, às vezes a gente se concentra demais na dificuldade. Às vezes a gente limita a nossa visão. E a gente começa a olhar para o nosso problema. E a gente começa a tornar Deus tão pequeno. Deus tão, parece que tão chatinho. Quem sabe o problema do outro possa ser resolvido. Quem sabe o problema do fulano, do Beltrano possa ser atendido. Mas o nosso não. O nosso não tem resposta. O nosso parece que não. É grande demais para nós mudar. E ela reconheceu que ele era um homem de Deus, ele era um profeta. E se aquele profeta estava ali, é porque não era à toa. Deus dirigia seus servos só com um propósito a determinados locais. Aleluia. Deus tem dirigido talvez esta pessoa para te convidar para vir no culto. Não foi à toa. Não foi à toa que você veio. Não foi à toa que esta semana Deus permitiu que você estivesse lá naquele momento de oração. Não foi à toa que Deus permitiu que algo talvez acontecesse que marcou a tua vida. Tenha certeza, Deus quer mudar o quadro lá da tua casa, lá da tua família, e te mostrar que ainda há provisão, ainda há a possibilidade de Deus agir, de Deus operar, aonde talvez você não espera, aonde talvez você não imagina. Vou se colocar em pé, por gentileza, eu estou encerrando. Aleluia. O interessante é, queridos, depois dela ouvir a voz do profeta, ela obedeceu o profeta. E ela foi, ela fez um bolo. E ela cose o bolo. Eles comem vários dias, e a Bíblia diz que o azeite não parou, a farinha multiplicou. E ela viu um milagre acontecendo lá na sua casa. Mas um dia, um problema veio para que ela entendesse que Deus estava dentro da casa dela. Deixa eu falar de novo, talvez você não entendeu. Deus permitiu uma luta para que ela abrisse o olho e entendesse qual é o Deus que ela estava tendo relacionamento. Porque ela estava do lado do milagre, mas Deus não queria só o milagre na vida dela. Deus só não queria prover ela, Deus queria se revelar para ela.
E Deus queria se revelar porque Deus precisava mudar a história dela. Porque o profeta ia embora lá daquela cidade, embora da casa dela. E como é que ela ia ficar? Ela precisava conhecer Deus. Porque o milagre não estava no profeta. O milagre não estava na panela. O milagre não estava na botija. O milagre estava na presença de Deus. E é isso que nós precisamos entender, irmãos e irmãs. O milagre está na presença de Deus. E nós precisamos entender se ela realmente está dentro da nossa casa. Se realmente ela está dentro do nosso lar. Se nós temos relacionamento com Deus. Às vezes Deus tira pessoas do nosso lado para Ele nos confrontar. E Ele fazer nós andar com as nossas próprias pernas. E às vezes isso dói. É duro de aguentar, às vezes. Mas às vezes Deus começa a agir para começar nós fazer entender quem é Deus. E Deus permitiu que o filho dela morresse. Quem sabe eu estou falando com alguém que algo está morrendo lá na tua casa. Quem sabe é o teu casamento. Quem sabe a saúde lá dentro da tua casa. Quem sabe o senso de você entender de que existe solução para o teu problema. Quem sabe você tem perdido o ânimo, perdido a graça, a esperança. E as coisas estão morrendo lá no teu lar. Ei, eu quero te dizer, em nome de Jesus Cristo, ainda há esperança. Ainda há esperança, há uma esperança para a árvore cortada, há esperança para a árvore cortada, há esperança, vai vir um renovo. Se você entender o mistério, a chuva vai brotar, Deus vai agir. Se você entender a oportunidade do milagre, Ele vai se revelar, e o que tu não espera vai ocorrer. Ela encontra o homem de Deus e dá para ele. Ela não reclamou, ela não brigou. Ei, querido, olhe para mim. Ela podia ter amaldiçoado a ida do profeta na sua casa. Ela poderia ter saído procurar o agente funerário. Ela poderia ter procurado os parentes desesperados. Ela foi falar com o homem de Deus e disse: eu sei que tem uma resposta em Deus para a minha vida. Ei, tem horas que as pessoas não podem te ajudar, mas Deus pode mudar o quadro da tua vida. Talvez você espera nas pessoas, mas as pessoas, elas decepcionam às vezes, porque pessoas, elas são falhas. Quem sabe eu estou falando com alguém aqui nesta noite que tem esperado em alguém, e alguém tem decepcionado você. Ei, querido, não, espera em Deus. Esta noite eu quero te convidar, entrega teu caminho ao Senhor. Entrega essa dificuldade nas mãos do Senhor e começa a confiar nele, e tenha certeza que ele vai começar a agir, e ele vai tudo fazer lá no teu lar. O interessante é que Deus permite que o filho volte. O profeta entrega, ela olha para ele e diz: eu sabia que você tinha ouvido falar quem era Deus, mas agora eu sei quem é o teu Deus. Eu sei quem é Deus agora. Você sabe quem é Deus? A palavra do Senhor diz: sabei que eu sou Deus, eu serei exaltado. Deus quer exaltar o seu nome sobre a tua vida.